presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu autorização para o andamento do processo que pode levar ao fim da obrigatoriedade da autoescola para candidatos à Carteira Nacional de Habilitação. Agora, o próximo passo é uma consulta pública divulgada no Diário Oficial da União. A proposta também vai passar por outras discussões, uma delas no Conselho Nacional de Trânsito. Vamos ouvir uma fala do ministro do Transportes, Renan Filho, sobre o tema? Hoje, os altos custos e a burocracia impedem milhões de pessoas de ter a habilitação. 20 milhões de brasileiros dirigem sem carteira, porque o modelo atual é excludente, caro e demorado demais. Com a nova proposta, o cidadão terá mais liberdade para escolher como se preparar para as provas do Detran, de forma mais personalizada e acessível. O objetivo do governo é democratizar o acesso à CNH, ampliar a inclusão e tornar o trânsito mais seguro em todo o país. Pois é, esse inclusive é o tema da nossa enquete de hoje, que está perguntando aqui o seguinte: autoescolas deveriam permanecer obrigatórias? A pessoa tem que ir lá, fazer aquele curso, passar por um instrutor ali, aprender os macetes, fazer tudo, ou dá para fazer como era antigamente? Porque antigamente era aquela história, a pessoa aprendia a dirigir com o pai, com o tio, num lugar mais afastado, ele pegava o carro, saía dirigindo e depois ia fazer o teste. E você, o que acha? Acha que a autoescola deve permanecer obrigatória? Até agora, das pessoas que participaram aqui com a gente, 57% estão dizendo que sim, que a autoescola deveria permanecer obrigatória assim, não tem essa de tirar a autoescola não, o pessoal tem que fazer a autoescola. E 43% estão dizendo que não. Mas só que, Levi, a proposta ainda tem mais passos importantes aí pela frente antes de entrar em vigor, né? Sim. É uma ideia que, quando foi apresentada pelo ministro Renan Filho, gerou polêmica e havia até uma dúvida, porque alguns membros ali do governo até disseram, olha, isso é uma ideia do ministro Renan Filho, ainda não é necessariamente algo chancelado pelo Palácio do Planalto, pelo presidente Lula, mas agora a gente vê que Lula deu o primeiro passo. Na prática, ele deu aval para que essa proposta seja de fato discutida, né? A partir de hoje, a gente tem o início de uma consulta pública sobre esse tema, então vários setores da sociedade civil vão poder opinar, vão poder apresentar ideias para eventualmente complementar essa ideia, caso ela seja implementada, e aí ela foi apresentada, né, segundo o ministro Renan Filho, para tentar baratear o custo da CNH. E aí a gente deve ter nesses próximos meses, portanto, essa consulta pública e, a depender dos resultados, a gente aguarda aí para ver se o governo vai dar outro passo. E um fator importante é que essa é uma proposta que não precisa necessariamente passar pelo Congresso Nacional. O governo pode ali, via portaria, via decreto, mudar essa regra e retirar essa obrigatoriedade da autoescola. Aí, eventualmente, o Congresso pode depois, se achar inadequado, apresentar um projeto para eventualmente derrubar a decisão do governo, mas inicialmente o governo não precisa da autorização do Poder Legislativo. E aí o Renan Filho, ele argumenta, ele diz que, para a gente entender um pouco melhor essa proposta, se esse ato entrar em vigor, as aulas de direção elas vão continuar existindo, então não é uma extinção das aulas de direção, mas elas passam a ser facultativas para a realização do exame. O exame vai continuar existindo da forma como é hoje, tanto o exame teórico, que a gente tem que fazer lá, normalmente no Detran, quanto também o exame de direção, né, que é o último teste que a gente faz antes de tirar a carteira de motorista. E isso não se aplicaria às categorias profissionais, então motoristas de ônibus, caminhoneiros vão continuar tendo que fazer o processo da forma como sempre aconteceu. E aí o Renan Filho argumenta que hoje os cursos são muito caros, né? Custam em alguns lugares até R$4.000, o que dificulta a emissão da CNH, sobretudo para os mais pobres, e ele acredita que, caso essa norma entre em vigor, a gente teria uma redução de até 80% dos valores para tirar esse documento. E aí, na ideia aí do ministro, do governo,
a gente teria uma redução, por exemplo. O próprio candidato, na verdade, poderia escolher a quantidade de horas aula, já não teria uma obrigatoriedade, né, uma carga horária mínima, e aí poderia ser tanto na autoescola, essas aulas, como também um instrutor autônomo que esteja credenciado junto ao Detran. E ele argumenta também que em algumas regiões do país, o número de pessoas que dirigem sem habilitação chega até a 40%, inclusive com recorte de gênero. Mais da metade das mulheres, quando elas chegam na idade de tirar a CNH, elas ainda não têm esse documento, enquanto com os homens esse número ele é bem menor. Então, essa realidade que você falou, que antigamente as pessoas aprendiam com os pais a dirigir e já saíam dirigindo, ela em grande parte ainda existe em algumas regiões, né, do país. Agora, uma proposta que inevitavelmente gera polêmica e traz uma insegurança também, né? A autoescola a gente pode questionar aí em muitos aspectos, mas ela traz ali pelo menos uma formação básica para a pessoa tirar a CNH, e aí algumas pessoas, alguns setores até questionam se essa base vai continuar existindo caso essa norma do governo entre em vigor. Agora só, Fred, qual análise você faz dessa proposta, hein? Será que para diminuir custos para tirar a carteira, a gente não vai acabar tendo um trânsito ainda mais inseguro em todo o país? Será que vale a pena arriscar? Porque a gente sabe, quer queira, quer não queira, tem muita gente dirigindo mal nas ruas de Belo Horizonte. E ensinar não é questão de você saber dirigir, você me ensinar o que você sabe. Saber ensinar ali, tem técnica, tem toda uma forma de ensinar corretamente, ensinar quais são as placas, o que você tem que fazer no trânsito. Será que vai valer a pena essa equação, no final das contas, vai sair algum tipo de lucro por aí? Eu acho que há dois pontos a serem vistos aí. Essa questão que o Levi falou realmente é muito importante, a questão financeira, o acesso à carteira. Segundo um estudo da Senatran, acho que 2 anos atrás, dos motociclistas, 54%, em torno de 17 milhões de motociclistas não tinham CNH, né, não tinham carteira. Então, mas não quer dizer que a preparação do curso signifique que nós temos um trânsito mais seguro, né? Nós tivemos, segundo a PRF, no ano passado, 6 mil mortos em acidentes de trânsito, 6.100 e poucos, 84 mil feridos. Foram mais de 9 milhões de infrações de trânsito por excesso de velocidade, ultrapassagem irregular, cinto de segurança. A questão da preparação do motorista é uma parte. A outra parte, e que é igualmente importante, é a repressão a quem descumpre as regras de trânsito. Não basta aprender, né? É preciso aplicar, né? Então, voltando, a questão financeira e do acesso à carteira realmente é importante. É importante garantir que as pessoas tenham acesso e acesso a uma boa formação. Então, não basta só a preparação, mas também um exame rigoroso para que verifique se realmente essas pessoas aprenderam. E segundo, uma restrição, uma verificação e uma fiscalização cada vez mais rigorosa no trânsito para que as pessoas efetivamente cumpram as regras.